do livro Faça Sua Vida Valer a Pena, de Emmett Fox. A Bíblia é o bem mais precioso da raça humana. Contém a chave da vida. Mostra-nos como viver para podermos ter saúde, liberdade e prosperidade. Vai ao encontro de cada um de nós com seu próprio nível e os traz até Deus. Tem uma solução para cada problema. Incidentemente, é a maior obra literária já compilada e o mais interessante de todos os livros. A versão comum em inglês contém o maior e melhor inglês já escrito. Os estrangeiros inteligentes que querem dominar o idioma fazem questão de ter a Bíblia constantemente à mão e de lê-la diariamente. E, na verdade, essa é a melhor maneira de se adquirir um belo estilo inglês. Além disso, o verdadeiro valor da Bíblia reside na interpretação espiritual. Por mais maravilhosa que seja a Bíblia externa, ela é o bem menos do que 1% da Bíblia interna, aquela que se oculta por trás dos símbolos. Ouça uma parábola. Uma ilha remota era habitada por selvagens muitíssimo inteligentes. Desenvolvia um pouco de arte primitiva, estátuas toscamente esculpidas e faziam nas paredes das cavernas excelentes desenhos de animais. Porém, não tinha alfabeto e nem sonhava com tal coisa. Um belo dia chegou à praia, trazido pelas águas, um caixote contendo diversos livros, secos e em bom estado. Os nativos ficaram espantados com a sorte inesperada e imaginaram que as páginas impressas fossem exemplos rebuscados de tipos de desenhos. O caixote incluía tesouros, como a obra completa de Shakespeare, On't of Stories, de Wills, e eles se debruçaram sobre as páginas, admirando as estranhas formas e desenhos feitos pela máquina impressora, totalmente inconscientes do significado real por detrás de tudo aquilo. Ignorantes da existência de Falstaff, de Portiá, de Hamlet, de Huck e Jim, da fartura de conhecimento e instruções existentes no belo livro de Wells. Se você tem lido a Bíblia sem a interpretação espiritual, está exatamente na mesma posição. Não descobriu a mensagem real da Bíblia, pois ela faz sobre a superfície. A Bíblia exterior é maravilhosa, mas a Bíblia interior é a dádiva suprema de Deus. Vós erreis, desconhecendo as Escrituras. Mateus 22, 29. Nós o amamos porque primeiro ele nos amou. 1 João 4,19. Vós os conservareis em perfeita paz, aquele cuja mente se fixa em vós, porque ele confiou em vós. Isaías 26:3. Na vossa presença está a plenitude da alegria. A vossa mão direita há prazeres para o todo, o sempre. Salmo 16:11. Olhai, renovo todas as coisas. Apocalipse 21:5. Olhai, agora é a hora aprovada. Olhai, agora é o dia da salvação. Segunda Epístola de São Paulo ao Coríntios 6:2. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e de todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Olhai, o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Não resistais ao mal, mas superai o mal com o bem. Mateus 5:39 e Epístola de São Paulo aos Romanos 12:21. A letra mata, mas o espírito dá vida. Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios 3:6. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Epístola de São Paulo aos Romanos 10:13.
Volvei-vos em mim e sereis salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus, e não existe mais nenhum. Isaías 45, 22. Vós me buscais e me achareis quando me procurares de todo o coração. Jeremias 29, 13. E tudo isso torna-se manifesto pela luz. Epístola aos Efésios 5, 13. Porém, quando ele ainda estava bem distante, o Pai o viu e o compadeceu. Lucas 15, 20. Por seus frutos vos conhecereis. Mateus 7, 20. Eu vos tenho trazido sobre as asas da águia para junto de mim. Êxodo 3,14. A casa que será construída para o Senhor terá que ser supremamente magnífica. Primeiro livro de Crônicas 22, 5. Ele enviou sua palavra e os curou. Salmo 107, 20. Minha velhice me foi arrebatada como a tenda de um pastor. Isaías 38, 12. A vossa juventude é renovada como o da águia. Salmo 103, 5. Não tereis outros deuses além de mim. Deuteronômio 5, 7. Esses textos compõem um tratamento dos mais poderosos. Todos que conhecem a grande lei, uma maneira de anunciá-la é dizer: uma coisa puxa a outra igual. O bem produz o bem, o mal produz o mal. O que plantamos em ideias, colhemos em experiências. Se os nossos pensamentos diários são positivos, construtivos, bondosos, produzimos saúde, sucesso e liberdade. Se os nossos pensamentos cotidianos são negativos, pessimistas, mesquinhos, produzimos doença, fracasso e infelicidade. Se a nossa vida é governada pela fé, ficamos mais jovens, mais prósperos e mais alegres, com o passar dos anos. Se nossa vida é governada pelo medo, a idade nos trará velhice, e depressitude e frustração. As pessoas sabem que essas coisas são verdadeiras. Não tenho a menor dúvida a respeito, e, no entanto, a despeito desse conhecimento transcendente, usam constantemente a grande lei para a própria destruição. Não sonhariam em colocar água no tanque de gasolina do carro, ou areia no relógio, ou vidro moído na comida. Porém, fazem algo igualmente estúpido cada vez que pensam, falam ou agem negativamente. Conhecendo a lei, não podemos deixar de nos perguntar o que tais pessoas têm dentro da cabeça: miolo ou estopa? Graças a Deus que conhecemos a grande lei, porque ela nos dá a chave da vida. Só o que temos que fazer é pô-la em prática. E conquanto isso seja um tanto difícil no começo, como a aquisição de qualquer novo hábito ou aprendizado. De qualquer nova técnica, a prática trará a perfeição, e os bons resultados se acumularão numa velocidade sequer sonhada. No futuro, quando se pegar pensando negativamente, pergunte a si mesmo com severidade: miolo ou estopa? E volte imediatamente ao que você sabe ser a verdade da existência. Certo dia, num tempo remoto, um viajante cruzava sozinho o que era então uma parte remota da África do Sul. Passou a noite numa aldeia nativa e, na manhã seguinte, enquanto fumava cachimbo diante de uma choupana que lhe destinaram, reparou que um grupo de crianças nuas brincando com uma versão local do tradicional jogo de bola de gude. Ficou observando a brincadeira preguiçosamente por algum tempo. Depôs algo nas pedras toscas com que as crianças jogavam e chamou-lhe a atenção. Eram pedras pequenininhas, opacas, e foi aí que seu coração disparou. Ele se deu conta de que eram, na verdade, diamantes brutos, que valiam uma pequena fortuna.
falou com o pai das crianças e propositalmente displicente, e o Cafre disse: "Ah, as crianças gostam dessas pedrinhas. Ainda há outras na choupana." E com essas palavras foi buscar um cesto com outras. Reprimindo a sua hesitação, o viajante pegou um grande naco de fumo para mascar, que valia talvez uns 20 ou 30 centavos de dólar, e falou: "Gostaria de levá-las para os meus filhos. Eu lhe darei esse fumo em troca. Aceita?" O Cafre riu e retrucou: "Eu o estou roubando, mas se insiste, está bem." O negócio foi fechado, e não apenas enriquecendo o estranho, como ele jamais sonhara, mas levando com o tempo a grande descoberta das minas de diamante na África do Sul. Essa história nos interessa porque o destino do Cafre é, na verdade, o destino da maioria dos seres humanos. O homem está de posse de um tesouro fabuloso, o poder da palavra falada. E, no entanto, na maioria das vezes, ignora. Continua a viver com medo, doenças e limitação. Falando palavra construtivamente, poderia conseguir um bem ilimitado. O tesouro é dele, mas ele não tem consciência. Na Bíblia, as pedras representam a verdade espiritual. Apanhamos hoje essas pedras negligenciadas e demos-lhes lustro, e deixamos que glorifiquem nossas vidas.